Os portões dourados da monarquia não foram apenas fechados, foram trancados com cadeado, e as chaves foram derretidas. Imagine acordar e descobrir que 5 milhões de dólares americanos, os mesmos fundos que mantêm sua família segura em um mundo que cada vez mais os despreza, foram confiscados pela própria coroa. Isso não é um pesadelo hipotético, é a realidade atual de Harry e Meghan. Há poucos instantes, uma reportagem bombástica do Heart of London confirmou que o palácio confiscou oficialmente 5 milhões de dólares americanos em verbas de segurança, um fundo antes destinado à proteção internacional dos Sussex. Mas a humilhação não para na fronteira britânica. Num gesto que causou ondas de choque de Londres a Canberra, o governo australiano emitiu um frio e categórico "não", rejeitando formalmente o apelo desesperado de Harry e Meghan por segurança financiada pelos contribuintes durante quaisquer visitas futuras. Eles são agora literalmente o duque e a duquesa de lugar nenhum, destituídos de seus títulos em tudo menos no nome e deixados indefesos contra as mesmas sombras das quais passaram anos fugindo. Durante meses, os Sussex jogaram um jogo de alto risco com o rei Charles, apostando que o vínculo de sangue acabaria por forçar o palácio a arcar com suas astronômicas despesas de segurança. Eles perderam. Esta noite vamos desvendar as camadas de um desastre diplomático global. Obtivemos detalhes do protocolo inflexível imposto pelo rei, uma estratégia concebida para isolar financeiramente o casal Montecito, até que não lhes restasse outra opção senão render-se. Porque a Austrália, um reino fundamental da Commonwealth, decidiu envergonhar publicamente o próprio filho do rei. O que aconteceu nas reuniões secretas entre o primeiro-ministro australiano e o Comitê Ravic, que selaram o destino de Harry? E mais importante, para onde foram os 5 milhões de dólares? O cerco está se fechando e o estilo de vida que construíram sobre as ruínas da tradição real está começando a desmoronar. Se você acha que já ouviu falar de todos os escândalos da realeza, espere até ver os documentos legais que descobrimos sobre a rejeição australiana. Fique conosco até o final, pois a revelação final sobre o papel do príncipe William nessa apreensão financeira mudará tudo o que você pensava saber sobre o futuro da monarquia britânica. Você não pode perder um único segundo desta investigação. A rejeição da Canberra não foi apenas um não, foi uma execução pública calculada da reputação internacional de Harry e Meghan. Para entender por que isso importa, você precisa compreender a relação singular entre a Austrália e a coroa britânica. A Austrália é um reino da Commonwealth, um lugar onde o rei ainda é o chefe de Estado. Durante décadas, sempre que um membro da família real pisava em solo australiano, o tapete vermelho era estendido e a conta de sua segurança, que chegava a milhões, era paga pelo contribuinte australiano sem questionamentos. Mas as regras do jogo mudaram e Harry e Meghan acabaram de descobrir que não fazem mais parte do grupo. Fontes internas revelam que a equipe jurídica dos Sussex entrou em contato recentemente com o Departamento de Assuntos Internos da Austrália, tentando negociar um alto nível de proteção para uma suposta visita futura. Eles esperavam o mesmo tratamento que receberam em 2018 durante a triunfante turnê Invictus. Em vez disso, encontraram uma barreira burocrática intransponível. O governo australiano, liderado por um primeiro-ministro que tem sido bastante vocal sobre suas inclinações republicanas, proferiu um veredicto contundente. Harry e Meghan agora são classificados como cidadãos comuns sem qualquer função constitucional oficial. Essa classificação representa a quebra definitiva de paradigma em suas vidas pós-realeza. No mundo da diplomacia de alto risco, o status é tudo. Ao se recusar a fornecer segurança financiada pelos contribuintes, a Austrália está na prática dizendo que a presença de Harry e Meghan no país não é mais uma questão de importância para o Estado. Eles não são mais pessoas internacionalmente protegidas. Isso cria um precedente assustador para o casal. Se a Austrália, um pilar da Commonwealth, pode rejeitar publicamente o status deles, o que impediria o Canadá, a Nova Zelândia ou até mesmo a África do Sul de fazerem exatamente a mesma coisa. O tecnicismo usado pelas autoridades australianas foi brutal. Eles apontaram para o fato de que, como Harry não é um membro ativo da família real, sua segurança não é mais uma obrigação garantida pela concessão soberana ou por tratados diplomáticos internacionais. Não se trata apenas de economizar dinheiro. Trata-se de uma exclusão pública. A opinião pública na Austrália mudou drasticamente contra os Sussex. Pesquisas recentes sugerem que mais de 70% dos australianos estão cansados do drama da família real e não veem motivo para pagar pela proteção de duas pessoas que voluntariamente abandonaram seus deveres para buscar contratos com a Netflix na Califórnia. Mas é aqui que a situação fica realmente sombria para o Duque.
A rejeição australiana não foi um ato isolado. Informações sugerem que houve uma consulta discreta nos bastidores entre a Canra e o Comitê Reich em Londres. Aparentemente, o governo australiano fez uma pergunta simples: o rei quer que paguemos por isso. O silêncio do Palácio de Buckingham foi ensurdecedor. Ao não intervir para defender seu filho, o rei Charles, na prática, deu sinal verde para a Austrália fechar as portas. Harry agora enfrenta a realidade de que seu título de príncipe é um escudo de papel. Sem o apoio de um governo estadual, ele é forçado a contratar mercenários particulares, homens que não têm autoridade legal, para coordenar ações com a polícia local ou acessar informações de alto nível. Ele está sendo caçado pelos mesmos paparazzi que tanto teme. Mas agora ele faz isso sem a proteção do Estado. Essa recusa australiana é a primeira peça do dominó a cair em um colapso global da marca Sussex. Mas por pior que seja a situação na Austrália, ela empalidece em comparação com a traição financeira que se desenrola atualmente em Londres. Enquanto a rejeição da Austrália foi uma humilhação pública, o que aconteceu a portas fechadas no Palácio de Buckingham foi uma execução financeira. Durante anos, um rumor persistente circulou pelos corredores do poder. Um fundo de garantia de segurança avaliado em aproximadamente 5 milhões de dólares teria sido reservado durante o reinado da falecida rainha. Não se tratava de uma quantia insignificante. Era uma rede de segurança estratégica destinada a garantir que, caso Harry e Meghan enfrentassem uma ameaça catastrófica à segurança no exterior, a coroa pudesse intervir imediatamente. Mas a partir desta semana, essa rede de segurança foi destruída. O rei Charles III, em uma medida que especialistas jurídicos consideram sem precedentes, invocou a prerrogativa real para confiscar e reabsorver oficialmente esses fundos, incorporando-os à verba soberana. Para entender a gravidade da situação, é preciso compreender que esse dinheiro representava o último elo de Harry com a proteção da realeza. Ao confiscar o dinheiro, o rei não está apenas economizando 5 milhões de dólares. Ele está enviando uma mensagem definitiva ao mundo: o banco do papai está fechado e o escudo da monarquia desapareceu. O momento desse confisco não é coincidência. Aconteceu quase simultaneamente à recusa do governo australiano. Fontes dentro do palácio sugerem que os conselheiros do rei, incluindo os figurões de terno cinza, argumentaram que manter um fundo de segurança privado para um membro da realeza que não exerce atividades oficiais e vive em uma mansão no exterior não era apenas um pesadelo de relações públicas, mas também uma responsabilidade legal. Se Harry usasse a segurança financiada pelo palácio para uma filmagem privada da Netflix ou um evento de gala com celebridades na Califórnia, o contribuinte britânico estaria na prática subsidiando um império comercial privado. Charles, obcecado com seu legado de uma monarquia mais enxuta, decidiu que o risco não compensava mais o custo. Mas como eles fizeram isso legalmente, é aqui que o padrão se quebra. A equipe jurídica de Harry vem lutando contra o Ministério do Interior na Suprema Corte há anos, exigindo o direito de pagar pela proteção policial. Eles argumentaram que sua segurança privada não possui a mesma inteligência jurídica da Polícia Metropolitana. Ao confiscar o fundo de 5 milhões de dólares, o palácio efetivamente inviabilizou a capacidade de Harry de negociar. Não se pode contratar os melhores se a fonte de sua riqueza está sendo sistematicamente estrangulada. Essa medida deixou Harry em estado de vertigem financeira. Imagine o pânico em Montecito quando a notificação chegou. Esse era o fundo com o qual eles contavam como uma espécie de plano B para emergências. Agora que o próprio rei quebrou o copo e esvaziou o conteúdo, a imagem é devastadora. Isso retrata os Sussex não como membros da realeza exilados, mas como passivos sendo eliminados do balanço financeiro. Mas a pergunta permanece: por que agora? Porque depois de anos de silêncio gélido, o rei decidiu desferir esse golpe financeiro justamente quando os contratos do casal com Hollywood estão segundo relatos por um fio. Alguns dizem que é uma reação a um capítulo secreto do próximo livro de bolso de Harry, enquanto outros apontam para uma jogada muito mais calculada do príncipe William. A luta interna pelo poder está chegando ao ponto de ebulição. Descobrimos que esse fundo de 15 dólares não estava simplesmente parado em uma conta bancária. Estava ligado a uma complexa rede de contratos de segurança internacionais que agora foram rescindidos. Isso significa que cada vez que Harry e Meghan saem de sua mansão, estão mais vulneráveis do que desde o dia em que deixaram o trono. Eles estão jogando um jogo de esconde-esconde global, sem uma base para onde voltar. O palácio passou de uma postura defensiva para uma ofensiva. Eles não estão mais simplesmente ignorando os Sussex. Estão ativamente desmantelando a infraestrutura que lhes permitia viver como membros da realeza sem realmente o serem.
À medida que avançamos para a próxima fase desta investigação, vocês verão como essa apreensão financeira é apenas o começo de um colapso muito maior. O estilo de vida que Meghan tanto se esforçou para construir, os jatos particulares, os comboios de vários carros, a equipe de segurança de elite, está prestes a enfrentar um choque de realidade que nenhuma quantia de dinheiro do Spotify ou da Netflix poderá consertar. A apreensão do fundo de segurança de 5 milhões de dólares americanos não é apenas uma perda de capital. É o início de uma queda livre financeira irreversível. Para a pessoa comum, 5 milhões de dólares americanos soam como uma fortuna. Mas no mundo dos Sussex, onde o custo de vida como membros da realeza no exílio é astronômico, essa quantia era a única coisa que os separava da exposição total. Agora esse escudo desapareceu, deixando-os diante de uma brutal realidade matemática. Vamos fazer as contas porque é aqui que o sonho dos Sussex se choca com o asfalto da realidade californiana. Especialistas em segurança estimam que a equipe de proteção privada necessária para guardar a mansão Montecito, além da escolta móvel da agência 247 para Harry e Meghan e seus 2 filhos, custa entre 2 e 3 milhões de dólares por ano. Isso apenas para garantir a segurança. Some-se a isso a hipoteca da propriedade de 4 milhões de dólares, as viagens em jatos particulares que eles alegam ser por motivos de segurança e uma sofisticada equipe de relações públicas, e chegamos a um gasto anual de quase 10 milhões de dólares. Nos últimos anos, eles se mantiveram à tona graças aos enormes adiantamentos da Netflix, do Spotify e do acordo com o Sparebook. Mas observe o cenário em 2026. O acordo com o Spotify está morto. O contrato com a Netflix está perto do fim, com pouquíssimos grandes sucessos restantes. A curiosidade do público se transformou em fadiga em relação aos Sussex. Eles estão queimando dinheiro a um ritmo que assustaria uma startup do Vale do Silício. Enquanto isso, sua principal fonte de seguro emergencial, o Palácio, acaba de executar a hipoteca. Pense no impacto psicológico da rejeição australiana neste contexto. Quando um Estado-nação como a Austrália se recusa a pagar, Harry é forçado a tirar dinheiro do próprio bolso para contratar empresas privadas para cada deslocamento internacional. Mas essas empresas não têm imunidade diplomática. Elas não podem transportar certas armas através das fronteiras, não têm acesso a informações do serviço secreto, e certamente não podem liberar uma rodovia para um comboio real. Harry está pagando 10 vezes mais por um serviço 10 vezes menos eficaz do que aquele que tinha quando era membro ativo da família real. Essa é a armadilha financeira que o rei Charles preparou. Ao remover a reserva de segurança de 5 milhões de dólares, o palácio está na prática forçando os Sussex a escolherem reduzir seu padrão de vida e admitir a derrota, ou continuar gastando seus milhões cada vez menores até que a conta bancária chegue a zero. Fontes do mundo financeiro sugerem que Meghan está obcecada em manter a imagem de uma potência global. Para ela aparecer em algo que não seja uma comitiva de vários carros com ex-agentes de elite do serviço secreto é sinal de fraqueza. Mas a imagem custa caro. Enquanto o príncipe William e Kate Middleton têm à sua disposição toda a máquina do Estado britânico e a duquesa da Cornualha, que gera mais de 20 milhões de libras em lucros anualmente, Harry e Meghan são essencialmente trabalhadores temporários que se beneficiam de sua estrutura. Sua riqueza se resume à sua última entrevista. E é aqui que a traição da apreensão de 5 milhões de dólares se torna mais dolorosa. Esse dinheiro fazia parte originalmente de uma estrutura legal destinada a proteger a linha de sucessão. Ao reabsorvê-lo, o rei Charles está sinalizando à elite bancária global que Harry não tem mais o respaldo da coroa. No mundo das altas finanças, o seu apoio financeiro determina o seu crédito, os seus prêmios de seguro e as suas parcerias comerciais. Sem a proteção financeira do palácio, os Sussex agora são considerados clientes de alto risco. Imagine as conversas que devem estar rolando na mansão Montecito esta noite. A constatação de que a riqueza ilimitada da realeza que antes davam como certa não só desapareceu, como está sendo usada ativamente contra eles. Cada honorário que Harry gasta em honorários advocatícios lutando contra o Ministério do Interior por segurança é $1 a menos para o futuro dos filhos ou para a imagem da esposa. Ele está sendo explorado financeiramente por sua própria obsessão com um status que não existe mais. O governo australiano sabia disso, analisou os balanços, viu a indiferença do palácio. Sabia que ao dizer não estava apenas economizando o dinheiro dos contribuintes. Eles estavam empurrando um par de estrelas cadentes ainda mais perto do chão. Mas à medida que o dinheiro acaba, surge uma questão mais perigosa.
Se Harry não pode mais arcar com a segurança que acredita precisar, o que ele estaria disposto a vender para consegui-la? Haverá outro livro, uma segunda parte para o documentário da Netflix, ou o preço final é algo muito mais pessoal. Um retorno a Londres sozinho para implorar pela misericórdia de seu pai, para entender por que a rejeição australiana e o confisco dos fundos do palácio são tão devastadores, é preciso compreender a armadilha psicológica específica que o príncipe Harry construiu para si mesmo. Para a maioria das pessoas, segurança é uma necessidade logística. Para Harry, é o último elo que lhe resta com a sua identidade como membro da realeza. Sem uma equipe de segurança financiada pelos contribuintes, ele não é apenas um cidadão comum. Em sua própria mente, ele é um alvo sem proteção, um príncipe sem castelo. Nos últimos anos, Harry tem travado uma batalha judicial implacável de milhões de dólares contra o Ministério do Interior do Reino Unido e o Comitê Ravec. Seu argumento é simples, porém falho. Por ter nascido na linha de sucessão, ele tem direito à proteção vitalícia financiada pelo Estado, independentemente de sua situação profissional. Mas a Suprema Corte de Londres o rejeitou repetidamente. E agora a rejeição australiana transformou sua derrota legal britânica em uma catástrofe diplomática global. Por que ele é tão obcecado? Não se trata apenas dos paparazzi. A empresa de segurança privada de Harry na Califórnia, embora de elite, não possui a única coisa que o dinheiro não pode comprar: inteligência e reciprocidade. Quando um membro da família real viaja a trabalho, as agências de inteligência do país anfitrião, como a ACIO na Austrália ou o FBI nos EUA, compartilham avaliações de ameaças em tempo real com a equipe de segurança da família real. Elas liberam rotas, monitoram comunicações criptografadas e garantem imunidade soberana em caso de incidente. Ao classificar Harry como um cidadão comum, a Austrália efetivamente cortou seu acesso a essa rede global de inteligência. Se Harry desembarcar em Sydney amanhã, ele será tratado da mesma forma que uma celebridade de Hollywood como Leonardo DiCaprio ou Kim Kardashian não terá escolta policial, ruas bloqueadas ou linha direta com as unidades antiterroristas locais. Para um homem que cresceu sob o peso do Império Britânico, protegendo cada passo seu, isso não é apenas uma dor de cabeça logística, é uma ameaça existencial visceral. Este é o impasse de segurança. Harry alega que não pode levar sua esposa e filhos para os países da Commonwealth porque é muito perigoso sem a proteção do Estado. Mas os governos do Reino Unido e da Austrália estão desafiando-o. Essencialmente estão dizendo que se é tão perigoso que permaneçam em Monteito ao rejeitarem seu pedido. A Austrália expôs a farsa do Sussex quanto ao status de pessoa protegida internacionalmente em um palco global. Mas há uma camada mais sombria nessa obsessão. Segurança é o símbolo máximo de status no mundo da ultra-elite. Nos círculos da alta sociedade que Meghan Markle frequenta, o tamanho de sua equipe de segurança define seu status. Ao perder os 5 milhões de dólares do fundo do palácio e o apoio do Estado australiano, os Sussex foram efetivamente rebaixados aos olhos da elite global. Eles não são mais tratados como dignitários em visita, são tratados como turistas de alto nível. Os custos legais da obsessão de Harry com a segurança também são o que chamamos de falácia do custo irrecuperável. Ele já gastou centenas de milhares, se não milhões, em honorários advocatícios tentando forçar o governo do Reino Unido a devolver seus guarda-costas. Cada vez que perde um caso ou um país como a Austrália o rejeita publicamente, ele redobra seus esforços. Ele acredita que se conseguir vencer apenas uma batalha judicial, o fundo de 5 milhões de dólares será liberado e as portas da Commonwealth se abrirão novamente. Mas o palácio sabe algo que Harry desconhece, ou talvez algo que ele se recuse a aceitar. Quanto mais ele luta pela proteção do Estado, mais aliena o público cujos impostos a financiam. Na Austrália, as manchetes não são sobre a segurança de Harry. São sobre sua arrogância em pedir milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes enquanto vive em uma mansão de 14 milhões de dólares. A obsessão o está cegando para a realidade de sua nova vida. Ele está lutando pelos benefícios de um emprego que abandonou há 5 anos. E enquanto ele permanece focado no tribunal e nos protestos de segurança, o palácio segue em frente silenciosamente. O rei Charles e o príncipe William estão mostrando ao mundo que a monarquia pode funcionar perfeitamente bem, talvez até melhor sem o drama dos Sussex. Harry agora é um homem dividido entre 2 mundos.
Ele é famoso demais para ser um cidadão comum, mas isolado demais para ser um membro da realeza. Ele está pagando por um exército para proteger um fantasma, o fantasma do título de herdeiro do trono, que foi destituído de seu poder. À medida que avançamos para as discussões secretas dentro dos muros do palácio, você verá exatamente como o príncipe William está usando essa crise de segurança para garantir que Harry e Meghan jamais possam retornar ao convívio familiar. Embora o rei Charles III continue sendo a figura pública da monarquia, os informantes do palácio sussurram um nome diferente quando discutem o estrangulamento financeiro dos Sussex, o príncipe William herdeiro do trono e o homem que agora controla a vasta fortuna da duquesa da Cornualha. William não está apenas jogando um jogo diferente. Dang Choi Mro Choi Huang Kak. Se Charles é o pai que está tristemente desapontado, William é o futuro rei que está estrategicamente acabado. Fontes próximas ao Palácio de Kensington revelam que William tem sido o maior defensor da política de subsídio zero. Para William, o fundo de segurança de 5 milhões de dólares era um fantasma persistente de uma era que precisava morrer. Ele vê Harry e Meghan não como membros da família em uma briga, mas como uma ameaça existencial direta à estabilidade da coroa, cortando o financiamento de segurança deles e garantindo que aliados da Commonwealth como a Austrália sigam o exemplo. William está efetivamente construindo um fosso digital e financeiro em torno do Reino Unido. Pense na fria eficiência dessa jogada. William entende que sem a marca real respaldada pela segurança da realeza, os Sussex perdem seu principal argumento de venda em Hollywood. Nas salas de reuniões da Netflix e da Disney, Harry era valioso porque era um príncipe global, mas um príncipe que nem sequer consegue uma escolta policial em Sydney. Esse é um príncipe cuja reputação está despencando. A estratégia de William é simples. Sem proteção, eles perdem seu prestígio. Memorandos internos sugerem que William foi fundamental nas consultas de alto nível entre Londres e Canberra. Quando o governo australiano entrou em contato para perguntar se o Reino Unido compartilharia os custos da segurança dos Sussex, a resposta do círculo de William foi uma firme não interferência. No mundo da diplomacia real, a não interferência é um código para deixem-nos se virar sozinhos. Foi a traição suprema disfarçada de burocracia. Mas por que William está sendo tão implacável? Tudo se resume ao longo prazo. William está pensando nos próximos 20 anos. Ele sabe que cada vez que Harry e Meghan usam seus títulos para obter ganhos comerciais enquanto exigem proteção estatal, isso enfraquece a instituição que ele um dia herdará. Ao confiscar o fundo de 5 milhões de dólares, agora ele está impedindo que se crie um precedente em que ex-membros da realeza possam viver como bilionários às custas do público. Ele está protegendo a santidade da concessão soberana ao eliminar de vez o passivo dos Sussex. Há também um elemento profundamente pessoal nisso. Fontes internas afirmam que William ficou furioso ao saber das recentes viagens pseudo-reais dos Sussex à Nigéria e à Colômbia. Para William, essas viagens eram uma zombaria das visitas de Estado oficiais com todas as câmeras e comitivas, mas sem nenhum propósito constitucional. Ao garantir que a Austrália dissesse não, William efetivamente pôs fim à turnê mundial dos Sussex. Sem segurança financiada pelo Estado, essas viagens internacionais de alto nível se tornam caras e perigosas demais para o casal sustentar. Este é o protocolo intransigente em ação. William teria dito a seus conselheiros que não há volta para seu irmão enquanto ele permanecer uma entidade comercial. O confisco dos fundos de segurança foi o golpe final em qualquer acordo de participação e não participação. Harry está sendo forçado a perceber que a coroa não é um buffet onde se pode escolher a proteção e os títulos, mas deixar de lado o dever e o serviço. Enquanto Harry permanece em sua mansão vendo as faturas de sua segurança se acumularem, ele percebe que seu irmão não é mais seu protetor. Ele é seu oponente mais formidável. William não está gritando. Ele não está dando entrevistas. Ele simplesmente está removendo silenciosamente a infraestrutura que permite que Harry exista como membro da realeza. A mensagem vinda de trás dos muros do palácio é clara. A monarquia seguiu em frente. A questão é, Harry pode se dar ao luxo de fazer o mesmo. A pressão financeira e psicológica visa um único objetivo: forçar uma rendição. William sabe que eventualmente o dinheiro acabará, a segurança financeira se tornará insuficiente, e os Sussex terão que fazer uma escolha que definirá o resto de suas vidas. Mas à medida que nos aproximamos da conclusão final, você verá que a escolha de Harry representa a reviravolta mais chocante de toda esta saga.
A poeira está se dissipando e o cenário para Harry e Meghan nunca pareceu tão desolador. Das praias ensolaradas da Austrália às antigas muralhas de pedra do Palácio de Buckingham, a mensagem é uniforme e intransigente. A era da realeza chegou ao fim. Ao confiscar os 5 milhões de dólares do Fundo de Segurança, o rei Charles não apenas recuperou o dinheiro, como também o último vestígio da identidade real de Harry. E ao permanecer em silêncio enquanto a Austrália fechava suas portas, a monarquia terceirizou o problema dos Sussex para a fria realidade do livre mercado. Qual é então o objetivo final? Harry agora se encontra numa encruzilhada que definirá o resto de sua vida. Ele é um homem que sacrificou tudo por uma marca que agora está sendo sistematicamente desmantelada pela própria instituição que a criou. O protocolo rígido imposto por William e Charles está funcionando. A pressão financeira está aumentando. Os convites internacionais estão diminuindo. E a fortaleza de segurança que construíram em torno de sua vida privada está se tornando uma gaiola cara. Alguns especialistas da realeza preveem um retorno solo do duque. Uma tentativa desesperada de se reconciliar com o pai e o irmão apenas para recuperar a proteção que tanto almeja. Outros acreditam que Meghan mudará de estratégia mais uma vez tentando reformular sua luta como uma cruzada política. Mas uma coisa é certa, eles não podem mais se dar ao luxo de se fazerem de vítimas enquanto vivem como imperadores. O mundo os viu gastar milhões em uma guerra que estão perdendo. E a simpatia do público foi substituída por uma exigência de prestação de contas. O confisco desses fundos e a rejeição australiana não são apenas manchetes de tabloides. Este é o veredito final de um experimento de 5 anos em busca de liberdade que o levou de volta aos mesmos muros dos quais tentou escapar. Harry queria ser apenas Harry. E agora, pela primeira vez na vida, ele está descobrindo exatamente o quão vulnerável é ser apenas Harry. Mas queremos saber a sua opinião. O palácio foi longe demais ao confiscar esses fundos. Ou este é o choque de realidade que Harry precisa para finalmente acordar? E a Austrália tomou a decisão certa ao priorizar seus contribuintes. Deixe seu comentário agora mesmo e compartilhe sua opinião. Respondemos aos melhores comentários. Se você achou esta investigação reveladora, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos mais análises aprofundadas sobre as manobras secretas da monarquia britânica, a caminho que você não encontrará em nenhum outro lugar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.